Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje aí no vídeo eu trago para vocês aí resoluções de questões aí dos concursos públicos que tiveram aí, envolvendo aí área, perímetro, soma dos ângulos internos de um triângulo, de um polígono e falando aí, permeando um pouquinho aí por teorema de Pitágoras, tá? Então, não se preocupe aí com os termos que eu falei, né? Então, conforme aí eu vou explicando, eu vou retomando aí as fórmulas, os cálculos. E, bom, vamos começar aqui então. Aí, eu trago aí quatro questões nesse primeiro vídeo, tá? Então, geometria, ela é uma parte muito ampla aí na questão de concurso. Temos aí geometria plana, geometria espacial, geometria analítica. Então, aí existem diversos tipos aí de geometria e a princípio, eu começo aqui com esse vídeo envolvendo aí geometria plana, né, mais especificamente área, perímetro e, como eu falei, aí soma dos ângulos internos aí de um polígono, tá? Então, vamos começar aqui com a nossa primeira questão, tá? O perímetro de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 40 centímetros, 30 centímetros e 40 centímetros, é igual a... Então, vamos primeiro compreender ali alguns termos ali, né? Então, nós temos aqui perímetro. Perímetro de uma figura plana é a soma de todos os lados, né? Então, aí você tem o contorno e você soma a medida de comprimento de todos os lados dessa figura, tá? Então, eu preciso achar a soma de todos os lados de quê? De um triângulo retângulo. André, mas o que seria esse tal do triângulo retângulo? Primeiro, esse triângulo retângulo é o nome dado a um triângulo cujo um dos ângulos internos mede 90 graus, tá? Então, tem aqui um triângulo um pouco tortinho, mas olha só, nós temos um triângulo retângulo aqui e um ângulo interno dele mede 90 graus. Então, essa é a denominação aí de um triângulo, é denominado, né, um triângulo retângulo, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Vamos determinar aqui os elementos de um triângulo retângulo. Dos três lados do triângulo retângulo, os lados que ajudam a formar o ângulo de 90, que são esses dois aqui, né? Tá? Esse, que está passando meu cursor aqui, e esse. Eles que ajudam a formar o ângulo de 90 graus, né? A gente fala que é adjacente ao ângulo de 90, né? Próximo ao ângulo de 90. Então, eles são os catetos. Então, eu tenho aqui, ó, cateto. E esse aqui é o outro cateto. Tudo bem? Então, nós temos aí dois catetos. E o lado restante, ali, o lado que sobrou do meu triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa. Tudo bem? Então, a princípio aqui eu só estou vendo o que eu tenho aqui. Eu tenho um triângulo retângulo. Ele fala ainda para mim que os lados aqui, os catetos, eles medem 30 e 40 centímetros. Então, vamos determinar que esse aqui de baixo ele mede 30 centímetros. E esse aqui na vertical ele mede 40 centímetros. Tá certo? Então, peguei as informações do meu problema. Tá? Eu sabia ali que eu tinha um triângulo retângulo, que os catetos mediam aí 40 e 30 centímetros. E agora, como ele pede o perímetro, e a gente comentou ali no comecinho que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados, então eu tenho 40 mais 30, falta essa medida aqui da hipotenusa. Eu preciso descobrir a medida ali da hipotenusa. Sabendo essa medida, aí eu consigo determinar o perímetro, tá? Só que assim, como que eu faço para determinar aí a hipotenusa? Então, aí nós caímos na fórmula lá do teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos colocar aqui que em um triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo ele pode assumir aí diversas posições, ó. Ou com um ângulo de 90 graus aqui, ou com um ângulo de 90 graus aqui, tudo bem? Ou ele pode estar aqui. Então,
eu desenhei só uma das possibilidades de montar aí o ângulo de 90, tá? Existem diversas outras. Sempre é importante lembrar o que eu falei, né? Que os lados que ajudam a formar o ângulo de 90 são os catetos e quem sobrou aqui onde eu estou rabiscando é a hipotenusa. A hipotenusa está sempre de frente para o ângulo de 90. Então aqui a hipotenusa, os outros dois catetos. Olha lá, de frente para o ângulo de 90, hipotenusa, os outros dois catetos, tá? Pela fórmula do teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? É a famosa hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, vamos identificar aqui no nosso triângulo o que nós temos ali. Nós temos os dois catetos, tá? Então, vamos colocar aqui. A hipotenusa nós não sabemos. Um cateto mede 30 e o outro cateto mede 40. Então, vamos começar a montar aqui. Não sabemos a hipotenusa. Um cateto mede 30 e o outro cateto mede 40. Tudo bem? Vamos lá para a nossa busca pela medida da hipotenusa, porque é justamente essa medida que falta para que a gente possa encontrar o perímetro aí desse triângulo. Então, vou substituir agora, a hipotenusa nós não sabemos, eu vou manter o h, hipotenusa ao quadrado, é igual a 30 ao quadrado, que é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 40. Sempre lembrando, né? Nós temos ali adição e potência. E a primeira coisa que nós vamos fazer é a potência. 30 vezes 30, 30 ao quadrado. Tá? Nós temos aí 900. Vamos deixar a adição para o final. 40 vezes 40, 1.600. Tudo bem? Como que eu faço tão rápido essa multiplicação 30 vezes 30, 40 vezes 40? Só para dar uma dica para vocês, 30 vezes 30, eu escondo esses dois zeros e faço somente 3 vezes 3, que dá 9. Depois, no final, aqui eu devolvo os dois zeros. Tá? A mesma coisa para o 40. Tá? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma de 900 com 1.600, que dá 2.500. Só que nós queremos descobrir o valor da hipotenusa, não da hipotenusa ao quadrado. Então, essa hipotenusa ao quadrado, esse valorzinho do quadrado, nós mandamos para o outro lado da equação como raiz quadrada de 2.500. Então, nós temos lá que raiz quadrada de 2.500, né, que número multiplicado por ele mesmo, que número ao quadrado, resulta em 2.500. Esse número é o 50. Tá? Se a gente fizer o teste aí, 50 vezes 50, 2.500. Então, o que nós achamos aí? Nós descobrimos que a hipotenusa, ela tem o valor aí da medida dela de 50. Tudo bem? Então, olha, para resolver esse problema, olha quantos conceitos aí. Perímetro, triângulo, retângulo. Né? Tivemos que voltar aí uma ferramenta para achar, uma ferramenta matemática para achar o lado que falta para determinar o perímetro. Foi o teorema de Pitágoras, né? Então, agora aí nós vamos determinar o perímetro. Então, vamos vir aqui para perímetro. O perímetro desse triângulo retângulo ele é dado pela soma dos três lados. Então, vou colocar aqui 30 mais 40 mais 50 centímetros. O perímetro é, temos aqui ó, 70 com 50, 120 centímetros. Tá? Então, se eu for somar aqui, olha, essa medida, mais essa medida, mais essa medida, a gente acaba obtendo aí 120 centímetros. E essa medida, ela corresponde ao perímetro do triângulo retângulo. Tudo bem? Então, por isso que é importante aí estar familiarizado aí com esses termos, né? Perímetro, triângulo retângulo. O que é o cateto num triângulo retângulo? Tudo bem? Então, essa foi a primeira questão aí. Ela foi uma questão aí da Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões para o cargo aí de analista químico no ano aí de 2021. Tudo bem? Então, essa aí é a primeira. Então, quando se fala em geometria plana, então muitas coisas aí são
necessárias, né? Eu tenho que ter uma caixa de ferramentas muito grande aí para poder resolver as situações que envolvem essas questões aí de geometria plana, tudo bem? Então vamos para uma próxima aí. Vou ler aqui para vocês. Então nós temos aí, ó, Marina faz caminhadas diariamente em torno de uma praça quadrada. Então aqui vou pegando aqui as minhas informações, a praça que ela anda é quadrada. Vai lá, a hora que você estiver fazendo a questão, começa a esboçar a praça é quadrada, tudo bem? Todos os lados aqui, obviamente, têm a mesma medida, com 16,5 metros de lado. Então, cada lado mede 16,5 metros, tudo bem? Eu vou omitir os outros três, porque esse aqui já determina a medida de todos os outros, tá? Sabemos que Marina dá 7 voltas completas nessa praça, a distância total percorrida por ela é... Então, vamos começar a analisar aqui. Vamos supor que a Marina saiu desse ponto aqui, ó. Tá? A Marina estava aqui e ela contorna aí a praça, né? Ela dá voltas nessa praça aí pelo contorno. Então ela sai daqui, ela vem para cá, já andou 16,5 metros. Aí daqui ela virou aqui, andou mais 16,5, mais 16,5. E quando ela termina de dar a primeira volta, ela volta ali no ponto inicial e andou mais 16,5 metros. Então vamos considerar isso como uma volta dada aí pela Marina, tudo bem? Então, primeiro vamos analisar assim, não vamos nos preocupar com as 7 voltas completas, vamos nos preocupar com uma volta só, tá? Então, pensando aí, quando a Marina dá uma volta completa, na verdade, ela está andando aí, ela está fazendo o contorno da praça. E para que eu calcule o contorno, ou seja, quanto que ela caminha em uma volta, nada mais é do que o perímetro que a gente comentou no exercício anterior. Eu tenho a soma de todos os lados. Tem duas opções, ou eu faço 16,5 mais 16,5 mais 16,5 mais 16,5, ou faço 4 lados vezes 16,5. Tudo bem? Então, o nosso perímetro aqui vai dar o seguinte, ó. Então, nós temos aí 4 vezes 16,5, 66 metros. Mas eu tenho que tomar um cuidado que é para uma volta. Tudo bem? Por que eu estou salientando aí que é para uma volta? Olha só, a gente tem uma alternativa aqui, que a primeira, ela é uma alternativa distratora. Ela é uma alternativa que, se você não está muito focado ali no problema, ou se você não leu direito, você vai falar assim, olha, cheguei no 66. Tem 66 nas alternativas? Tem. Aí muita gente corre lá e assinala a alternativa A. Mas calma aí. Se for uma volta completa, tudo bem? A gente não pode esquecer que a Marina, ela percorre aqui 7 voltas completas. Então, o que eu tenho que fazer? Uma volta completa equivale a 66 metros. Para descobrir aí o valor de 7 voltas, eu tenho que fazer o 66 multiplicado por 7 voltas. Então, nós temos aqui, ó, 42, subiu 4, 42 com 4, 46. Então, vamos lá. A Marina, ela percorreu aí 7 voltas completas nessa praça, tá? Pelo contorno aí dessa praça, né? Aqui ele fala, né? Em torno de uma praça, tá? Então, nós temos aqui que a Marina, ela percorreu aí, quando ela deu essas 7 voltas completas, uma distância aí de 462 metros, tudo bem? Então, sempre tomar um cuidado, tem sempre ali umas questões distratoras, umas alternativas, né? Que é aquela ali que sempre vai te deixar na dúvida, ou é aquela questão que você não resolveu ela completamente, mas aparece ali um número que surge no decorrer dos cálculos, e aí a pessoa opta por assinalar ela. Então, toma cuidado. Então, só recapitulando, voltamos aí, né? A praça ela é quadrada, cada lado mede 16,5, então quando ela dá uma volta completa no contorno aqui da praça, ela anda 66 metros. Como o enunciado nos fala ali que
ela percorreu 7 voltas completas, pego esse 66 e multiplico pelo 7. Tudo bem? Então, nós temos aí a segunda questão. O que envolveu a segunda questão? Perímetro. Tudo bem? Poder falar muitas outras coisas, multiplicação de número decimal, né? Enfim, perímetro e multiplicação de número decimal. Tudo bem? Então, olha só o que exigiu aí de vocês essa questão. Tudo bem? Então, vamos para a próxima e terceira questão. Então, nós temos aí a terceira questão. Ela fala o seguinte: quanto mede em centímetros a diagonal de um quadrado cuja área mede 49 centímetros quadrados? Então, vamos lá. Se a gente for tentar lembrar aí como é que se calcula a área de um quadrado, então vou aqui de novo representar aqui o meu quadrado. Quando a gente fala área é uma unidade de medida de superfície. Então, toda essa regiãozinha interna do quadrado, ela tem uma área aí de 49 centímetros quadrados. Tá? Então, vou pegar aqui, essa regiãozinha é de 49 centímetros quadrados. Tudo bem? Só que nós temos uma fórmula aí para encontrar a área do quadrado. A área do quadrado é igual a lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Tudo bem? A gente falou lá de perímetro, perímetro é a soma de todos os lados. A área do quadrado, ela é dada por lado ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui as informações que nós temos. O lado nós não sabemos. Não sei, ó. É lado, tá? Vou chamar de L. E a área nós temos. Então, ó, o lado nós não sabemos. E a área nós sabemos. A área, ela é 49 centímetros quadrados. Tudo bem? Peguei ali as minhas informações. Como eu tenho a fórmula da área, a minha substituição vai ser pelo A, pela área, que é o valor que eu tenho. O lado eu não tenho, então eu não faço a substituição. Então eu venho e coloco aqui, ó, 49, que é a área, tudo bem? A área foi substituída pelo 49. Olha lá, a área valia 49, é igual a lado ao quadrado. Toda vez que eu tenho uma incógnita elevada ao quadrado, eu mando esse elevado a 2 aqui, ó, como raiz quadrada para o outro lado. Então, fica a raiz quadrada de 49 é igual a lado. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, o lado vale 7, tudo bem? Então, eu não posso esquecer o seguinte, ó, vamos lá. Acabamos de descobrir que cada lado ali do quadrado é 7 centímetros. Olha lá uma alternativa de extrator ali de novo. Nós temos ali, ó, muita gente vai correr assinalar o 7. Cuidado, tá? Quando ele pede a medida da diagonal, ele está querendo saber o seguinte. Primeiro, o que é diagonal de um quadrado? Cada um desses pontinhos aqui, que são as quinazinhas ou os vértices, eu vou chamar aqui de A, B, C e D. O que é uma diagonal? Uma diagonal é um segmento que une dois vértices não vizinhos. Então, por exemplo, ó, o vértice A e o vértice D são vizinhos. Então, esse segmento aqui não é uma diagonal, o segmento é um lado. O vértice A e o vértice C, eles não são vizinhos. Tá? Então, o segmento de reta que liga os dois, sim, é uma diagonal. Tá? Assim como, por exemplo, A e B não é uma diagonal, porque A e B são vértices vizinhos. Tudo bem? A gente fala lá, são vértices adjacentes, mas vizinho é uma palavra apropriada aí para que a gente possa compreender melhor aí a ideia de diagonal. Tudo bem? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a medida dessa diagonal. Tá? Então, vamos voltar aqui. Ó. Se ele quer saber a medida dessa diagonal, não sei se vocês conseguem notar, mas nós obtemos aqui um triângulo, olha só. Um triângulo retângulo, olha. Tudo bem? Ó? Eu vou pintar ele de branco aqui, ó. Certo? Olha lá, temos um triângulo retângulo. Não sei se vocês podem notar, mas esses dois lados, 7 e 7, são os catetos,
como a gente falou lá no primeiro exercício, eles ajudam a formar o ângulo de 90 graus. E a diagonal do quadrado, ela faz o papel da hipotenusa. Então, nós vamos vir aqui, ó. Primeiro, vamos colocar aqui, hipotenusa nós não sabemos, que é a diagonal. Um dos catetos é 7 e o outro também, tá? Os dois são 7. Então, vamos colocar aqui, hipotenusa ao quadrado, voltando na fórmula do teorema de Pitágoras, é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Opa, vou substituir aqui esse seja pelo 7. Então, vamos voltar aqui, substituir 7 ao quadrado. Tudo bem? Primeiro as potências e depois a adição. Então, 7 ao quadrado, 49, mais 7 ao quadrado, 49. Hipotenusa ao quadrado é igual a 98. De novo, nós temos aqui um expoente 2 que vai para lá como raiz quadrada. André, não tem nenhuma alternativa que é raiz de 98. Mas nós podemos fatorar o 98 e decompor em fator primo. Olha, 98 dá por 2, dá 49, dá por 7, dá 7, dá 7 e dá 1. Como é raiz quadrada, tem um índice 2 aqui fora que fala que é raiz quadrada. Então, o que eu faço na minha decomposição em fatores primos? Pego os fatores iguais e faz duplas. Então, 7 vezes 7 dá para fazer uma dupla aqui, 7 ao quadrado. E o 2 vai ficar sozinho, ele não tem algum número 2 que faça parzinho com ele. Então, nós temos o seguinte, hipotenusa é igual a raiz de 98, certo? Fatoreio 98, vai ficar raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 2. O número lá dentro, né, de uma potência que apresenta o expoente 2, ele pode sair da raiz. Então, o 7 pode sair e esse 2 não, porque ele não tem expoente 2. Então, nós temos que a hipotenusa é 7 raiz de 2. Agora sim, como a hipotenusa ela fazia o papel da diagonal aqui, então nós temos que a hipotenusa, a diagonal é 7 raiz de 2. Mas assim, eu queria facilitar um pouco o cálculo para vocês, que é assim, todo quadrado, tá certo? Todo quadrado, isso é fato. A medida da diagonal de um quadrado, não sei se vocês conseguem notar, o lado é 7, a diagonal deu 7 raiz de 2. Se eu tivesse um lado 8, a diagonal seria 8 raiz de 2. Se eu tivesse um lado de um quadrado, a diagonal fosse 15. O lado seria 15, por exemplo, a diagonal seria 15 raiz de 2. Então, para facilitar para vocês, anotem essa informação, que ela é importante, que a medida da diagonal de um quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Sempre. Tudo bem? Se você tiver isso claro aí na sua cabeça, na sua mente, toda vez que pedir a diagonal de um quadrado, basta que você pegue a medida do lado e multiplique por raiz de 2. Então, por exemplo, na hora que nós achamos aqui o lado 7, ó, nós já poderíamos ter feito 7 vezes raiz de 2. Tudo bem? E, no entanto, como a princípio nós não sabíamos disso, nós colocamos aqui, usamos Pitágoras para achar a hipotenusa, e aí deu um trabalho, né? Eu tomei um caminho mais longo, e isso aí acaba comprometendo a realização aí de outras questões. Tudo bem? Então anote aí que medida da diagonal de um quadrado é lado vezes raiz de 2. Tudo bem? Então aí nós temos aí a alternativa de 7 vezes. Aqui eles omitem a multiplicação, tá? Mas é 7 vezes, olha só, 2 vezes raiz de 7. Tudo bem? Então, essa foi a questão 3, que tivemos aí o conceito de área, né? O conceito de área, tivemos que voltar no teorema de Pitágoras, fatoração, decomposição de número natural em fatores primos, né? Existe até uma questão aqui que é propriedade de radiciação, tudo bem? E diagonal de um quadrado. Então, olha só quanto conceito envolvido aí numa questão, tudo bem? E vamos aí para a última questão, que ela é a seguinte, vamos lá, vai ser um pouquinho maior o texto.
Vamos lá. Paulo projetou a construção de um galinheiro de 25 metros quadrados na forma de um quadrado. Então, vamos pensar aqui que o Paulo projetou ali um galinheiro. E esse galinheiro, ele tinha uma área de 25 metros quadrados. E esse galinheiro tem o formato quadrado. Tudo bem? Para isso, adquiriu certa quantidade de tela para cercá-lo completamente. Entretanto, resolveu aumentar a área do galinheiro para 36 metros quadrados, mantendo o mesmo formato. Então, ou seja, de 25 metros quadrados, o galinheiro vai pular para uma área de 36 metros quadrados. E vai manter o formato quadrado, só que aí com uma medida de lado maior, obviamente, né? Assim, Paulo terá de comprar mais tela para completar o que havia adquirido e cercar totalmente o galinheiro. Desse modo, o comprimento de tela que terá que comprar a mais será de... Então, vamos fazer o seguinte, inicialmente aqui, olhando o galinheiro do Paulo, ele tem 25 metros quadrados de área e ele é um quadrado. Vamos retomar aqui, como foi no exercício anterior. Nós sabemos que a área é igual a lado ao quadrado. Tudo bem? O que nós temos aqui? Nós temos a área do quadrado. Nós temos aqui 25 metros quadrados é a área. É igual a lado ao quadrado. Esse 2 lado ao quadrado vai para lá como raiz quadrada de 25. E aí nós acabamos descobrindo que o lado desse galinheiro inicial aí é de 5 metros. Tudo bem? 5, 5, 5. Como ele precisava cercar esse galinheiro, inicialmente ele foi lá e comprou telas. Aí ele comprou 5 metros, mais 5 metros, mais 5 metros, mais 5 metros. Na verdade, aí, cercar aí é uma palavra diferente para perímetro, né? Então, nós temos aí que o perímetro do galinheiro inicial é 4 lados vezes 5 metros cada um. O perímetro era de 20. Então, inicialmente, ele comprou 20 metros de tela para cercar aí o galinheiro. Tudo bem? Só que o que aconteceu? Ele resolveu ampliar para 36 metros quadrados. Então, vamos pensar o seguinte. Então, ele ampliou aqui. Ele fez um quadrado. Ele manteve um quadrado, tá? Ele aumentou o galinheiro. Só que a área passou de 25 para um total de 36. Então, vamos retomar. Se continuou sendo um quadrado, só que em vez de 25 metros quadrados, passou para 36, então nós temos aqui 36 é igual a lado ao quadrado, troquei a área de 36 por A e quero descobrir o L. Mando o 2 como raiz. Então, o que aconteceu? Nós temos aqui que o lado desse novo galinheiro é 6, então ele teve que adicionar mais um aqui, ó, tudo bem? Era 5, ele adicionou mais um, ficou 6. Era 5, ele adicionou mais um, ó. E aqui, então, ficou um quadrado de lado 6. 6 por 6. Tudo bem? 6, 6, 6 e 6. O perímetro, ou seja, o que ele precisa de cerca para cercar esse galinheiro, passa a ser 4 vezes 6 centímetros. 6 centímetros, desculpa, 6 metros. Perímetro é igual a 24 metros. Então, vamos analisar aqui. O Paulo, inicialmente, tinha comprado 20 metros de cerca. E após a ampliação do galinheiro, ele passou a precisar de 24 metros de cerca. Como ele já tinha os 20 metros, então, fazendo ali os 24 menos os 20 que ele já possuía, ele vai precisar aí de 4 metros de tela, né, a mais do que ele comprou inicialmente. Então, como a pergunta é essa, ó, desse modo, o comprimento de tela que terá que comprar a mais será em metros igual a... Então, ele vai ter que comprar a mais 4 metros de tela. Tudo bem? Então, olha só, ele